Olá alunos, tudo bom? Vamos começar então mais uma videoaula para nós podermos aí pegar mais uma matéria nova, certo? Mas então vamos lá, aí utilizando aí então o Portugal Studio, certo? E eu queria entrar com vocês num assunto muito bom que faz parte aí da nossa área de programação, que é a questão do vetor, tá bom? Lembrando que no final aí eu quero ver se há condições a gente passar aí pelo menos 2 exercícios aí para vocês, tá certo? Mas vamos lá. Algoritmo vetor usando Portugal Studio. O que é um vetor? Em computação, um vetor, geralmente na língua inglesa vocês vão ver escrito muito array, tá bom? Esse array ele é tipo um arranjo. É o nome de uma matriz unidimensional. Bem, o que é unidimensional? Você vai ver que ela tem uma única linha, certo? Ela pode ter aqui vários segmentos, como se fosse colunas, só que é coluna, digamos, de um único segmento, né? Se você lembrar ali no Excel, quando você utilizava, então aqui seria uma linha, aqui poderia ser várias colunas. Mas como é um vetor, ela só tem uma linha, tá bom? Então por isso que ela é unidimensional. Considerada a mais simples das estruturas de dados, certo? Então é muito bom você pegar, dar uma lida, estudar sobre isso aqui, porque depois vão cair em matrizes. Em matrizes, o número de linhas não será apenas uma, mas terá mais linhas, tá certo? E poderá ter mais colunas, mais linhas, ficará bem mais, digamos assim, um pouco mais complexo. Mas numa questão mais simples, então você tem aqui uma única linha, que é o vetor. Geralmente é constituída por dados do mesmo tipo, homogêneos. Exemplo, inteiro, certo? Então, quando você for criar um vetor, então geralmente o que você vai falar no vetor? O vetor você vai falar o seguinte: olha, esse vetor meu, que tem uma linha, ele tem então quantas casas ou quantas colunas, né? Aqui nesse caso aqui, você verificará que tem 8, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E por que do tipo inteiro? Porque eu vou usar cada casa dessa, certo? Para poder alocar uma numeração dessa, certo? Então, aqui eu vou utilizar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa alocação aqui de inteiro é sobre a casa e não sobre o seu conteúdo, tá? Eu posso falar que a casa é do tipo inteiro, a alocação dela, alocação 0, 1, 2, 3, e aqui dentro ter 5,5, 8,5, ter reais, números reais aqui dentro, mas na alocação ser um número inteiro, certo? Então, lembrando, só para que vocês entendam, todo vetor ou matriz, ela começa com o número 0, certo? Ela não começa com 1. Então, quando você verificará lá, mas como assim começa com 0? Então, aqui dentro, professor, tem que ter 0? Não, aqui pode ter um 5, um 15, um 6,5. Mas quando eu quero um endereço, esse endereço aqui, ó, ele começa com 0. É como se aqui de fora aqui tivesse um 0 sobre esse endereço. Então, é o endereço e não o conteúdo. O conteúdo aqui não precisa ser 0, mas aqui vai ser 0. Esse conteúdo aqui, ó, ele é 2, mas aqui, ó, o endereço é 1, certinho? É muito bom estar entendendo sobre isso. Vamos lá. Toda vez que você vê aí, ó, os colchetes, né, no Portugal, ou até mesmo em algumas linguagens que você possa encontrar na vida aí, você vai verificar então que é um vetor, certo? É porque tem ferramentas diferentes que não usam colchetes, tá? Uns utilizam aquele sinal de maior e menor, você coloca lá dentro, né, um array lá dentro do sinal maior e menor, mas aqui você vai utilizar a questão dos colchetes. Então, se você verificar o colchetes, é porque está sendo utilizado um vetor ou uma matriz, certo? Vamos lá aos exercícios. Um vetor que calcula a média de 3 pessoas. Na realidade, a média que eu estou querendo falar aqui é a média de peso, tá? Calcula a média de peso de 3 pessoas. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, então, meu Portugal. E aqui no meu Portugal, aqui, vou aqui dar um maisinho aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês que talvez até o momento eu não tenha falado. Mas eu vou utilizar aqui uma const. Ficou azulzinho, professor? Por quê? Então, isso aqui, quando fica azul, professor, não é uma constante? Isso. É uma const, que é uma constante, isso mesmo. Isso aqui é uma ferramenta que nós utilizamos
para poder dizer que eu quero que algo se torne uma constante. Eu posso transformar algo em uma constante, tá bom? Então, o que eu quero transformar em constante? Eu quero transformar em constante um inteiro. Esse inteiro vai ter o nome. Eu quero colocar o nome aqui de Q. Vamos colocar QTD, né, de quantidade, certo? Igual a 5. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi então. Então eu estou criando aqui uma variável chamada QTD. Ela é inteira, ou seja, só cabe números inteiros e não é real, nem cadeia, nem literal, nem nada. E ela vai ter a quantidade de 5. Só que você está falando que isso aqui tudo, professor, vai ser uma constante para você, ou seja, não pode ser alterada. É isso que o senhor está falando? Isso mesmo que eu estou falando, é isso mesmo que eu estou explicando para vocês. Então, se você vê aqui escrito const, é porque é uma constante. Estou transformando algo em uma constante. Eu estou pegando uma variável. Se eu tiro esse constante, esse QTD seria uma variável, não seria? Agora, com const aqui na frente, o meu sistema já entende que é uma constante, certo? E vamos colocar aqui então o real. Qual vai ser o meu real? Vai ser o peso. Eu não quero calcular peso. E peso ele é inteiro ou geralmente é em real? Né? Não, ele é real, porque a pessoa pode pesar 15,5 kg, quando é neném, né? Mas quando fica mais velho e tudo mais, 100 kg, 101,5 kg, então tudo mais. Agora, eu não falei para você que o nosso array aqui, ó, ele vem sobre colchetes? Então, se ele vem sobre colchetes, como é que eu vou falar para o meu sistema então que eu quero então um vetor? Eu vou colocar ele dentro dos meus colchetes. No momento que eu ponho ele dentro dos meus colchetes, então ele agora está falando para mim então que eu estou utilizando um array, certo? Professor, então só voltando para o problema, professor, no problema aqui o senhor não falou que são aqui 3 pessoas? Isso, falei. Então, professor, aqui você colocou a quantidade de 5. Eu quero 5 ou 3 pessoas? Não, eu quero 3. Então, eu vou voltar isso aqui para 3. Eu só vou colocar aqui para você, alterando isso aqui, para te falar o seguinte. Se eu fizesse um sistema, talvez seja melhor eu alterar, deixar dentro de uma constante, talvez um número fixo que eu quero, e dessa constante alterar aqui dentro, do que realmente ficar fazendo tudo aqui dentro. Vou te explicar o que acontece. Eu não poderia colocar que 3 pessoas aqui dentro do meu vetor? Então eu não poderia criar um vetor de 3 pessoas? Vamos voltar lá no vetor? Aqui, ó. Eu poderia falar que esse meu vetor ele tem aqui, ó, 0, 1, 2. 0, 1, 2 significa que são 3 casas, tá bom? Então são 3 casas com sinal 0, 1, 2. Então eu poderia deixar isso aqui dentro direto. Mas se um dia eu tiver que alterar, é mais fácil eu alterar aqui ou alterar fora, certo? É mais fácil eu alterar fora. Então, melhor seria colocar aqui quantidade 3 e aqui dentro eu colocar o meu QTD. Professor, eu não sei se eu estou entendendo. É simples. Eu criei essa linha aqui para você, ó, simplesmente, para que você possa falar o que será o seu vetor. Essa linha aqui ela só existe para que você possa falar aqui dentro o vetor que você deseja, tá bom? Ah, professor, eu quero pôr 3 aqui dentro direto. Eu posso excluir essa linha de cima? Pode excluir, sem problema nenhum. Só estou te falando o seguinte, que futuramente, se você quiser alterar alguma coisa, é mais fácil você alterar dentro desta linha, a quantidade aqui, que eu vou alterar depois para você, do que alterar aqui dentro, tá bom? Tomara que esteja explicado aí para você aí. Existe mais uma variável que foi pedida aí, que é a média, não é? Vamos deixar nossa média, então, dentro do nosso real. Então, lembrando para você aqui, olha aqui ao lado aqui, ó. Aqui já pegou uma variável minha que é inteira, QTD, e aqui você viu aqui, ó, que ele criou aqui, ó, tipo o sinalzinho aqui, só que ele tá tipo vertical do nosso vetor. Viu aqui o símbolo aqui, onde eu estou passando o mouse? Então, aqui do seu lado esquerdo, ó, tem aqui peso, ele está aqui entre colchetes aqui, ele fala que é uma variável real e está aqui. E criou mais uma variável chamada média.
Agora, gente, o mais interessante para você que eu vou falar é o seguinte. Uma ferramenta boa para que você possa trabalhar com média, desculpa, com vetor, é utilizar o para. Ó, professor, eu não lembro do para. Então você vai pegar uma aula minha anterior aí, ó, e vai estudar, tá bom? Mas vamos lá. Dentro do meu para, então, o que que eu tenho? Eu tenho o meu para. Eu vou abrir e fechar aqui, ó, abrir e fechar aqui os meus parênteses. E o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou pôr, então, a minha condição aqui dentro, tá bom? Qual será a minha condição aqui dentro? Eu vou falar, então, que o meu inteiro aqui dentro, e eu vou pôr aqui dentro que esse meu inteiro ele tem um nome de i, tá bom? Geralmente todo mundo põe aqui na questão do Portugal, dentro do para aqui o i. Professor, eu preciso pegar esse i aqui e jogar aqui para cima? Não. Essa variável aqui, o sistema já entende que ela é uma variável para poder trabalhar dentro do para, certo? Ela é simplesmente para trabalhar aqui dentro do para, certo? Vou falar aqui então que esse meu i, ele é igual, ele vai começar com 0, ponto e vírgula. Então, minha condição inicial é essa. Qual é a minha condição final? Que meu i, então, ele será menor, vamos colocar aqui, menor que quantidade. Quantidade. Estou indo bem devagar aqui, viu, gente? Para que você possa ir fazendo aí junto comigo e não ter dúvida. Lembrando, então, que meu i, eu vou falar que ele é mais. Ou seja, que dentro do meu para, ele vai sempre atribuir sempre mais um, tá bom? Dentro do meu para eu não tenho faça. Você lembra que o faça, dentro do Portugal, eu não preciso escrever faça. Eu simplesmente abro e fecho parênteses aqui, ó, ele já entende que depois do meu para existe um faça. Então tem meu para, a minha condição, e toda vez que essa condição continuar verdadeira, lembra, essa condição continua verdadeira, tudo que está aqui dentro executa. Essa condição parou de ser verdadeira, ele sai do looping, tá bom? Então, só lembrando então, que o mais importante aqui, ó, que é o que eu coloquei, a quantidade, que ele vai pegar a minha quantidade, que é igual a 0, pegou aqui, ó, minha quantidade não é igual a 3, certo? Só que ele está falando que dentro desse par aqui, ó, ele vai pegar uma outra variável que chama i, ela vai começar com 0. Enquanto esse i não atingir esse valor aqui, ó, esse i vai acrescentando e vai dando esse looping, beleza? Entendeu? Mais uma vez, vamos lá, ó. Essa variável aqui, ó, que serve para o para, ela começa com 0. Enquanto esse looping for verdadeiro, essa variável aqui, i, que é criada por para, ela vai sendo acrescentada mais um, até que esse i seja menor que a minha quantidade, que pode chegar até 3. Beleza? Ok? Então vamos lá, então. No meu caso, então, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando o peso, verdade? Então vamos lá. Escreva. Escreva. Aqui, aspas. Fecho aspas aqui dentro. Vou colocar aqui, ó. Coloque o peso da pessoa. Certinho? Vou dar aqui 2 pontos, vou dar aqui um espacinho aqui. Tá certo? Então, aqui coloque o peso da pessoa. Eu vou dar aqui um /n, para que você possa ver embaixo como que isso aconteceu. Tá bom? E nesse caso aqui, eu vou colocar também, para ficar mais didático a nossa aula, o valor de i. Aí, professor, e esse valor de i é para quê? Olha, não se preocupa, você vai observar direitinho para que ele serve, tá? Ainda vou colocar aqui, ó, espaço, 2 pontos, espaço, e vou colocar aqui. Você vai verificar certinho como essa linha minha vai estar funcionando, tá bom? E vou dar um leia. Leia é a minha entrada de dados. Então, esse leia, o que ele vai ser minha entrada de dados? Ele vai pegar, então, a minha entrada aqui é peso,
certo? Peso aqui, lembrando que peso aqui então é o que eu quero capturar. Só que esse peso meu aqui, ele não tem uma variável, ele não tem aqui um vetor aqui. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me pegue este vetor. E vou fechar aqui. Ah, professor, então beleza, vai capturar esse vetor? Sim, vai capturar esse vetor. Ah, professor, mas eu tenho que pôr alguma coisa. Se aqui tem quantidade, aqui eu tenho que pôr alguma coisa? Sim, você vai pôr o i aqui dentro. Ah, professor, por que eu vou pôr esse i aí dentro? Eu não falei para você que o i começa com zero, ele tem que ser menor que quantidade, ele vai somando? Então, quando ele chega aqui, o que ele observa dentro do meu faça? Dentro do meu faça, ele observa o seguinte, que meu i, se ele vale zero e é menor que qtd, ele repete. Ele não é um laço? Beleza, ele repete. Até essa condição seja verdadeira, ele não para. Na hora que meu i for igual a quantidade ou maior que quantidade, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar. Tá certo? Ele vai parar, então. Então, vamos lá. Continuando, então, eu não pedi para calcular a média. Vamos calcular a média, então. A minha média, ela é igual, lembrando que média eu coloquei aqui em cima, estou repetindo aqui. Minha média é igual a minha média dividido, aqui eu vou dividi-la por QTD. Ah, professor, para que você está fazendo isso então? Quero só lembrar vocês, então, que o que está sendo feito aqui, ó, é simplesmente pegar a minha média. Espera aí que... Ah, tá. O sinal aqui tá certo. Deixa eu ver o que tá dando este errinho aqui. Minha média. QTD. Não foi inicializado. Ah, certo. Então, o que ele está falando aqui para mim aqui, ó, que eu preciso de ter uma inicialização na minha média. Na verdade, o que ele está me falando? Ele está falando assim, olha, a sua média aqui, ó, ela necessita de um ponto inicial. Então, o que eu vou falar? Vou falar então que minha média aqui, ó, ela começa com zero. Tá vendo aqui? Então, minha média começa com zero. Porque aqui, o que está acontecendo? Essa média aqui, ela chega totalmente vazia. Ela chega aqui com um campo, mas totalmente vazio. Então, eu falo que ela começa com zero aqui. Então, é zero, que é igual a zero. Pega toda a soma que sai daqui, ó. Quando esse looping acabar, lembrando que aqui está um looping. Quando esse looping acabar, ele vai pegar e vai jogar onde estava o zero aqui, ele vai jogar toda a soma, certo? E vai pegar esta soma aqui, então, e vai dividir pela quantidade. Então, a quantidade vai ser totalmente preenchida, o peso vai estar totalmente preenchido, certo? E vai soltar a média aqui embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até fazer algo aqui, ó. Vou mandar sair um escreva aqui embaixo. Escreva. Dentro do meu escreva aqui, eu vou pôr aspas. Vou fechar aqui. E vou colocar aqui para você, ó. A média de... Vou colocar aqui quantidade. Vou colocar aqui TD aqui só para escrever pouco, tá bom? Quantidade. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar esse dois pontos aqui. Eu só ia colocar quantidade, mas eu coloquei quantidade dois pontos. Aqui eu vou pôr vírgula. Vou colocar aqui, ó, T de quantidade. Vou botar outra vírgula aqui. Epa. Vou colocar aqui mais aspas novamente. Porque agora eu quero saber a média. Né? A média. Quer dizer, não, desculpa. Eu vou colocar aqui. A minha média é média. Vou pôr quantidade na frente, tá bom? Minha média é igual a média. Vou pôr aqui quantidade. Vai ficar mais bonitinho, né? Quantidade dois pontos. Vou dar um espaço aqui.
QTD. Certo? Vamos ver se funciona então. Vamos tentar dar uma facilitada. Então vamos lá, ó. Você lembra que aqui coloque o peso da pessoa, eu não coloquei o I separado aqui, é o que ele está fazendo. Ele está falando que o meu I primeiro aqui vale 0. Eu não falei para você aqui, ó, que o endereço dessa primeira locação aqui é 0, aqui o valor está 0, mas o endereço é 0, então fique vendo que aqui, ó, o meu endereço é 0. Vou falar que a pessoa então tem um peso de, vamos colocar 56 quilos. Coloca o peso da pessoa novamente, ele está perguntando novamente, você está vendo que agora deu 1? Você viu que agora aqui, ó, o valor é 2, mas o endereço é 1, por isso que tem 1 ali, certo? Então vamos colocar aqui que é 78 quilos. E vamos colocar aqui, ó, que no endereço 2 a pessoa tem, digamos, 107 quilos. A média é, a média aqui não saiu, mas a quantidade aqui saiu, que era 3. Então deixa eu me ver aqui o que nós possa ter errado aqui. Na média, certo, eu não calculei a média e o peso aqui dentro, ó. Eu devia ter calculado o peso total da média. Então vamos fazer de novo aqui, ó, média é igual a minha média, porque aqui ele está só dividindo por quantidade, ele não está chegando aqui com a soma, eu tenho que chegar com essa soma aqui dentro. Então é igual mais ao meu peso, mas o meu peso dentro de um vetor I. Certo? Então, lembrando, minha média começou em 0. Aqui, minha média, ela será o valor da minha média mais o peso que está circulando aqui. Então, aqui eu não bati um peso, vai acrescentar aqui. Quando dá o looping de novo, esse valor já não é mais 0, certo? Aí, esse valor que não é mais 0, mais o peso que eu estou colocando. Aí, mais o outro peso até sair tudo, certo? É até bom dar alguns errinhos assim que a gente já possa consertar na hora. Então, o primeiro vale 56 quilos, o outro 78 quilos, o outro 107 quilos. Então, minha média é de 80 quilos, ponto 33. Na quantidade, né? Eu não dei um barra N aqui, mas poderia ter sido dado aqui, talvez um barra N aqui, para que você então veja então que a quantidade é 3. Então, vamos pôr aqui 45, 78 e 90. A média de 71 quilos, a quantidade, ou seja, a quantidade de pessoas, né, é 3. Tá bom? Eu tô achando que minha aula tá bem extensa, então já vou dar uma parada por aqui, certo? O outro exercício eu vou dar para vocês depois, então. Até mais, tchau.